Bom, na aula de hoje vamos falar de autômatos. O que seria um autômato? Um autômato é um dispositivo capaz de representar linguagens. Como nós vimos na aula anterior, um sistema evento discreto pode ser representado por uma linguagem. Enumerar as possíveis sequências que são capazes de serem geradas pelo sistema evento discreto é uma maneira de representar o sistema. Pode ser muito complexo, um sistema com muitas sequências possíveis serem geradas, sistemas muito grandes. Por isso é que nós vamos adotar o formalismo matemático, que é o autômato, para representar, dado que o autômato é capaz de representar uma linguagem. Então vamos lá. Um autômato é uma quíntupla, em que nós temos que x é o conjunto de estados, sigma é o conjunto de eventos, f é a função de transição, x0 é o estado inicial e xm é um conjunto de estados marcados. O que significa um estado marcado? É um estado que tem algum significado especial no sistema evento discreto. Quando nós formos passar a descrever sistemas de automação utilizando os autômatos, vai ficar mais claro a utilidade dos estados marcados. Então, nós temos o conjunto dos estados, que pode ser finito ou não, e o conjunto dos eventos, esse tem que ser finito. F é a função de transição, então ela leva de um estado, na ocorrência de um evento, você vai para um outro estado. Então, a função de transição diz qual é a mudança de estado que eu tenho no sistema, dado que eu estou em um estado e ocorre em um determinado evento. X0 é o estado inicial, xm, eu já falei, com os estados marcados. Observações: x pode ser finito ou infinito, e a função f pode ser parcial no seu domínio, ou seja, f não tem que ser definido para todo o domínio x sigma. E o autômato ele tem uma representação gráfica. Qual que seria essa representação gráfica? O estado é representado por um círculo, o estado marcado é um círculo duplo, o estado inicial ele tem uma seta que aponta para ele, só para indicar que esse é o estado inicial do sistema, e tem arcos rotulados que representam as transições entre os estados do meu autômato. Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos considerar esse autômato. Aqui nós vemos o estado inicial representado pela seta. Então o estado inicial é o x0. Nós temos os arcos rotulados representando a transição. Essa transição está representada na função de transição. Estando no estado x0, ocorre o evento A, vou para o estado x1. É exatamente o que mostra aqui, x0, A, x1. Note que o f de x0 é bem definido, porque o x0 não tem nenhum evento, nenhum arco rotulado por B saindo dele. Isso mostra que a função de transição ela é parcial no domínio. Aqui tem também que x1 eu vou para x2 com B ou C. Isso significa que f de x1b é igual a f de x1c, que é igual ao x2. Eu posso fazer a transição de x1 para x2 com B ou C. Aqui também tem um alto laço. Essa estrutura aqui a gente chama de um alto laço com o evento C. f de x3c vai para o x3. E aqui tem também a possibilidade de um f de x4, na ocorrência de B, eu vou para o x3. Note que x4 não é alcançável a partir do x0. Contudo, eu posso ter um autômato com essa característica. Posso ter estados que não são alcançáveis a partir do estado inicial. Mais à frente, quando a gente falar de operações de autômatos, aí vamos ver como lidar com esse tipo de situação, dado que se x4 não é alcançável, a princípio, ele não precisaria estar modelado. Contudo, eu posso ter um autômato assim. Então, além da função de transição, tem o espaço de estados, ou conjunto de estados, x0, x1, x2, x3, x4, e o estado marcado, que é o estado representado pelo círculo duplo, é o x2. Então, na representação gráfica, eu tenho como observar todos os elementos do autômato. Eu tenho o conjunto de estados, que são os rótulos dos círculos. Eu tenho o estado marcado, que são os círculos duplos. Tenho a função de transição, representada pelos arcos. E tenho o conjunto de eventos sigma também. Quando nada for dito, nós vamos considerar que sigma é formado pelos eventos que aparecem rotulando as transições. Mas poderia ter uma situação em que o autômato poderia ter mais eventos do que aqueles que rotulam a transição. Mas quando nada for dito, nós vamos considerar que os eventos são somente esses.
Então, nesse caso, eu tenho A, B e C. Então, numa representação gráfica do autômato, eu consigo determinar todos os elementos do autômato. Além do autômato, eu posso definir uma função de eventos ativos ou eventos viáveis. O que é essa função? Ela leva de um estado x a um subconjunto de sigma. Aqui na notação é o 2 elevado a sigma. O que seria o 2 elevado a sigma? É o conjunto potência. Nada mais é do que o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. No caso de 2 elevado a A. Estou sendo 2 elevado a A. Então, A é o conjunto que eu estou levando em consideração. Eu formo todos os subconjuntos de A, formam o conjunto potência. Então, por exemplo, se eu tenho A igual a BC, então 2 elevado a A, o conjunto potência de A, são todos os subconjuntos possíveis serem gerados com os elementos de A, incluindo o conjunto vazio. Por que da notação 2 elevado a A? É pelo número de elementos do conjunto potência. Como são todos subconjuntos, então o que se tem é 2 elevado à cardinalidade de A, que é igual a 8 nesse caso daqui. É 2 elevado ao número de elementos do conjunto, é igual ao número de subconjuntos possíveis de serem formados. Por isso a notação. Então, nesse exemplo, nós temos que o gama de x0 do estado inicial é igual a A, porque A é o único evento viável de x0. Já gama de x1, como eu tenho transição rotulada por A e por B e por C, eu tenho então que gama de x1 é A, B e C, e assim por diante. A função de eventos ativos vai ser importante mais à frente, quando falarmos de composição de autômatos. E, como eu falei, um autômato é capaz de representar linguagens. Na verdade, duas linguagens. A linguagem gerada e a linguagem marcada pelo autômato. Para poder falar de linguagem gerada e marcada, primeiro eu tenho que estender a função de transição. O domínio dela era x sigma. Agora eu vou fazer a extensão para x cartesiano fecho de Klein de sigma, para poder lidar com sequências. Como eu estou falando do fecho de Klein de sigma, então eu tenho que tratar do caso em que eu posso ter epsilon. F de x e sequência vazia me leva então ao próprio x. E f de x, S sigma, S é uma sequência qualquer de sigma estrela e sigma um evento qualquer de sigma. Eu tenho que f de x, S sigma, é igual a f do f de xs, que é o estado que eu alcanço a partir de x após a execução da sequência S, sigma, ou seja, depois de alcançar esse estado, chamar, por exemplo, de um estado y, eu tenho então que o f de x S sigma vai ser igual a f de y sigma, ok? Então, é uma definição recursiva. Bom, uma vez feita a extensão da função de transição, domínio da função de transição, eu posso então definir a linguagem gerada pelo autômato. A linguagem gerada, que é representada por esse L de G, é o conjunto formado pelas sequências S de sigma estrela, tais que f de x0s é definido. Esse símbolo, a exclamação, denota para a gente é definido. E a linguagem marcada? A linguagem marcada, a sequência ela tem que pertencer à linguagem gerada, ou seja, tem que ser definida no autômato e tem que levar a um estado marcado. Então, se a sequência leva a um estado marcado, então ela pertence à linguagem marcada, que está representada pelo LM de G. Então, no exemplo que estamos tratando até agora, qual que é a linguagem gerada por esse autômato? Bom, a linguagem gerada, ela começa com o epsilon. Depois, pode ocorrer o evento A. Depois disso, pode ocorrer A e um novo A, então AA é possível, ou pode ocorrer B ou C, então pode ter AB ou AC. Supondo que a gente fez AA, então pode ocorrer o C, e eu teria a sequência AAC, ou poderia supor que eu fiz AB, então eu estou no estado X2, e aí eu posso fazer o evento C, e aí então aparece a sequência ABC, e assim por diante. Então a linguagem gerada é formada por todas as sequências possíveis de serem executadas a partir do estado inicial do sistema. Como nós já vimos na aula passada, a linguagem gerada ela é prefixo fechada, ou seja, pegando qualquer sequência, todos os seus prefixos fazem parte da linguagem gerada. E agora a linguagem marcada. A linguagem marcada, eu tenho que partir do estado inicial e alcançar o estado marcado. Então aqui claramente se vê que a sequência AB pertence, a sequência AC pertence, a sequência
A, B, C retornam até esse ponto no estado inicial. A, B, vou para o estado x2, também pertence, e assim por diante. Então, a linguagem marcada é formada pelas sequências que partem do estado inicial e alcançam o estado marcado. Então, nós vimos os autômatos, a definição do que é um autômato, vimos que autômatos representam duas linguagens, linguagem gerada e linguagem marcada. O interessante para esse estudo é porque sistemas de automação são sistemas de eventos discretos, e sistemas de eventos discretos podem ser representados por linguagens. Como autômatos são dispositivos que representam linguagens, logo usaremos autômatos para modelar sistemas de eventos discretos. Nós vamos começar com os autômatos e depois, ao avançar do curso, vamos trabalhar com as redes de Petri também, que é um outro formalismo. Na próxima aula, então, falaremos de como pegar sistemas de automação e modelar utilizando os autômatos.